Olá, o problema é velho e conhecido de todos, mas se torna cada vez mais grave, ano após ano. Dados da Diretoria da Vigilância Epidemiológica mostram que a dengue parece ter fugido do controle da população em Santa Catarina. Em 2018, o estado registrou 44 casos. Em 2020, foram mais de 10 mil. E no ano passado, mais de 80 mil. Agora, em 2023, estamos vivendo surto de dengue. A infestação pelos mosquitos Aedes aegypti, pelo menos em 145 dos 295 municípios catarinenses. O que a gente pode fazer diante dessa escalada? Para entender melhor a doença, conversar sobre prevenção. A convidada de hoje do podcast Sua Saúde é a infectologista doutora Renata Zomer de Albernaz Muniz, que é membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e hoje dirige o Hospital Nereu Ramos. Bem-vinda, doutora Renata. Oi, bem, muito obrigada. Boa tarde, doutor Eduardo. Agradeço muito o convite. Obrigado, prazer estar aqui contigo. Conta para nós primeiro, o que é a dengue? Então, a dengue é uma arbovirose, né? Uma doença transmitida por mosquitos. É transmitida por mosquitos, que é o vetor, e é causada por vírus, né? O vírus da dengue são 4 sorotipos, o da dengue 1, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. E que causa alguns sintomas típicos de doenças virais, como febre, prostração, dor no corpo, dor de cabeça. E que aí tem as suas particularidades, e aí a gente vai conversar isso no decorrer do Pois é, pod. quais os sinais de alerta que indicam que uma pessoa pode ter dengue? Porque se fosse uma coisa bem rara, os médicos até estavam Preocupados, um né? pouco aptos, assim, muitas Uhum. vezes, a fazer o diagnóstico, porque pode ser similar a outras doenças, né? O que chama a atenção que essa pessoa deve estar com dengue? Então, a dengue, ela se confunde com várias doenças virais, né? Como zika, chikungunya e até um resfriado comum. Porque quais são os sintomas da dengue? Os sintomas da dengue são cefaleia, né? Dor de cabeça, principalmente atrás dos olhos. Febre, que pode até ser febre alta, em torno de 39, 40 graus, mas também pode ser febre mais baixa, mas a maioria tem febre mais alta. Dor no corpo, dor nas juntas, nas articulações. Pode ou não estar acompanhado de um exantema, de uma vermelhidão no corpo e um cansaço extremo. Esses são os sintomas mais comuns da dengue. E, assim, ó, dá sempre, assim, em surtos, né? É o que a gente Uhum. vê. Por exemplo, quer dizer, mosquito eventualmente tem bastante no verão, e no verão a gente quase não viu o dengue. A dengue está dando agora. Quais são os momentos que acontecem os surtos de dengue? Então, normalmente é nessa época do ano mais outono, final, é época mais chuvosa, que é onde os ovos eclodem, né? Então, as fêmeas colocam os ovos, né? Que é a fêmea do Aedes aegypti, que é o vetor da dengue. Elas botam os ovos, aí vem a época de chuva, esses ovos eclodem, e aí os mosquitos se espalham por aí. Até para ela se infectar e a pessoa precisa estar doente, então quando começa a viremia da dengue, as pessoas terem dengue, os mosquitos pegam a pessoa com doença e levam para outra. E porventura as fêmeas que estão infectadas colocam os ovos, elas podem já produzir, digamos assim, mosquitinhos doentes, digamos, com Eles vírus. já nascem Com vírus, com podem nascer vírus. com Ah. vírus também. E esse ovo fica lá bastante tempo? Pode ficar até um ano. Ah, então daí que a doença continua, então se Continua, ela perpetua. vai. E o que uma pessoa deve fazer hoje? Porque então agora estamos vivendo um surto de dengue. Uma pessoa com Uhum. esses sintomas tem que ficar altamente alerta que ela deve estar com isso. Ela deve se preocupar, o que ela deve fazer? Existem na dengue, a gente tem os sinais de alarme, né? Que os sinais que começam a indicar gravidade na dengue. O que são os sinais de alarme para as pessoas entenderem? São pessoas com vômitos abundantes, incoercíveis, não para de vomitar, dor abdominal contínua, sangramento de mucosa, nariz, gengiva, mulheres em idade fértil, né, que estão menstruadas aí, a menstruação é mais abundante do que o normal. Então, isso aí começa a chamar atenção para procurar um médico. Hipotensão, então assim, tô em pé e caio, desmaio, sonolência excessiva, mudança de humor, muita irritabilidade, são sinais de alerta para dengue. E isso tem que imediatamente procurar o pronto atendimento. Então, um sintoma tipo de gripe comum, a pessoa não precisa estar tão preocupada. Como que
na suspeita agora de uma dengue, tem que procurar um médico? Tem que procurar um Tem que médico para procurar. fazer diagnóstico. A gente precisa fazer diagnóstico para saber como acompanhar esse doente. Uhum. Então, assim, tô com suspeita de dengue, tô com febre, tô com dor de cabeça, tô com náusea, tô com prostração, vou pro médico até para saber o que eu tenho. Como a gente falou, né, no início, as doenças virais, elas se confundem. Então, com os sintomas de dengue, eu posso ter ou só uma gripe, ou um resfriado, ou uma doença mais grave, como a dengue. E aí, se for dengue, eu preciso ser acompanhado. A grande maioria não vai acontecer nada. Graças a Deus, a grande maioria vai evoluir de uma forma satisfatória e bem. Mas um ou outro pode evoluir com a dengue grave e essa pessoa a gente precisa ficar de olho. Então, quais os tratamentos indicados aí, na maioria dos casos, e algum tratamento especial que precisa, no caso que piorou, o que que a pessoa precisa fazer? Tem dengue, fez o diagnóstico, o que que precisa fazer? Qual o tratamento que... A dengue não que... tem um tratamento específico, né? Não tem, como doença viral, não tem um antiviral específico, não tem nada específico. Mas o tratamento primordial na dengue é a hidratação. A pessoa precisa se hidratar. E a gente não está falando da hidratação comum do dia a dia. Ela vai se hidratar muito mais. Então, água, sucos, chás. E, porventura, até aqueles soros de reidratação oral vão precisar ser implementados para que a pessoa consiga se hidratar. Sinal de desidratação também é um sinal de alarme, né? Que aí a pessoa fica fraquinha e acaba desmaiando. Isso também é um sinal de alarme. Então, a gente precisa e muito se hidratar. E sintomático. Tô com febre, dipirona, paracetamol. O que a gente não pode é tomar S e anti-inflamatório. Então, na suspeita de dengue, nunca tomar esses remédios. Nunca. E na suspeita de dengue, procurar médico e já começar a se hidratar. Isso ia começar a se hidratar. A dengue passa de uma pessoa para o outro? Se uma pessoa está com dengue em casa, tem que ficar em isolamento, por exemplo? Não, ela não passa de uma pessoa para outra nesse sentido, né? Por gotícula, nada disso. É um mosquito que te pica, mas se eu tô com dengue na minha casa e eu não tomo precaução, no sentido, não passo repelente nada e o mosquito me picar, eu posso transmitir para outras pessoas de casa nesse sentido, né? Com mosquito. Mas o transmissor da dengue é o mosquito. Mas não precisa de isolamento, não. Bom, falando do mosquito, né? Entrando nesse mérito. Quer dizer, a dengue, o Aedes chegou aqui. Não tinha Aedes, né? Não Agora tinha Aedes, temos Aedes. temos Aedes e ele nunca mais vai embora, provavelmente. Nunca mais vai embora. Como que podemos controlar o Aedes? O que que as pessoas têm que fazer para controlar? De onde é que ele gosta de ficar? O que que as pessoas têm que fazer para controlar o Aedes? Ele tem o hábito de mosquito, né? Mosquito diurno, mais no início da manhã e no final da tarde. Quem pica a gente normalmente são as fêmeas. E ele gosta de ficar em ambiente úmido e com calor, né? Então, por isso, nessas épocas do ano mais chuvosas e com mais quente, eles vão se proliferar. Então, o que a gente tem que fazer? Evitar água parada. Então, sem acúmulo de lixo. Telar as casas, se puder. Manter o ambiente limpo, sem água parada. Cuidar de vaso de planta, pneu, garrafa, balde d'água, pote do cachorro, trocar todo dia e lavar. Então, a gente tem que cuidar para poder cuidar da gente e do próximo. Em casa, o vizinho, todo mundo. E tem que, assim, ó, a vigilância epidemiológica está ativa, indo atrás de focos da doença. Uhum. Se uma pessoa encontra, sabe, por exemplo, de uma casa abandonada, ou que tem um vizinho que tem algum lugar mal cuidado, isso como que se avisa a vigilância epidemiológica? Existe o plantão da vigilância epidemiológica, e aí a gente pode avisar esse plantão, fazer denúncia, para que eles possam atuar, né? Ir atrás e investigar. Da doença, de novo, quanto tempo demora? Uma pessoa com dengue dessa fica quanto tempo doente? De 8 a 10 dias. Normalmente, uma semana, 10 dias, ela fica doente. O período de viremia é em torno de 5 dias, que é o tempo que tu tá com vírus no corpo, e depois mais 5 até tu melhorar por completo, né? Claro, as formas mais graves, tu vai poder estender um pouquinho mais, mas em torno de 8, 10 dias. E a gente fica imune à dengue? Uma vez que pega o dengue, não pega mais? Como é Não. que é isso? Uma vez que tu pega a dengue, tu não pega mais a dengue daquele sorotipo. Tu tem imunidade permanente pro sorotipo que tu pegou, mas hoje, como a gente falou anteriormente, a gente tem 4. Então, tu pode pegar 4 vezes a dengue. E o mosquito, às vezes, transmite mais de um sorotipo junto ou não costuma ser assim? Até pode, mas normalmente ele transmite. Hoje a gente tem o dengue 1, né? Circulando. Dengue 1, de sorotipo 1. Tá. E como faz o diagnóstico? Qual é o período para fazer o diagnóstico?
E quanto tempo depois do início dos sintomas? Por quanto tempo que é possível fazer o diagnóstico? E qual é o teste é rápido? Qual que é como que se faz isso? O diagnóstico ele é feito em 2 momentos. Até 4, 5 dias do início dos sintomas, tu pode coletar o antígeno, que se chama antígeno NS1, que é uma proteína que tem no vírus. E aí tu consegue, que é aquilo que eu falei antes, né? A Isso é no gente tem sangue? É um no exame de sangue, sangue? é tudo de sangue. Uhum. A gente, como a gente falou antes, né? Normalmente a gente fica com o vírus no corpo em torno de 5 dias. Então, o NS1, esse antígeno, a gente consegue detectar até 4, 5 dias no corpo. É laboratorial, tem laboratório que já dá o diagnóstico no mesmo dia, tem laboratório que no dia seguinte. Caso eu chegue no pronto atendimento com mais de 6 dias, aí a partir do 7º dia a gente coleta a sorologia para dengue com a imunoglobulina M e AG, a IgG e a IgM. E aí a gente consegue saber se a gente está na fase aguda ou não mais da dengue. Então são exames de sangue, dependendo do Todos os dois. tempo, você vai pedir um ou outro tipo de exame. Isso. Esses exames são feitos são coletados na UPA, são coletados na UBS? São coletados Tá. na UPA, UBS ou rede privada também, né? Uhum. Tem alguma perspectiva de diminuição da população de mosquitos? Quais são as alternativas possíveis aí para lidar com os mosquitos? É o que a gente falou antes. Pra gente lidar com os mosquitos, o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa casa, do nosso ambiente, fazer denúncia. Se a gente vê uma casa, ou a rua, ou alguma empresa comercial, alguma coisa com água parada e que não tenha limpeza, jardinagem, piscinas poluídas, assim, né, com mosquito. Então a gente tem que fazer denúncia e cuidar do que é nosso, para poder proteger o outro. A gente não tinha Aedes antes. O Aedes veio, foi vindo e desceu, e agora provavelmente ele não sai mais. Então a gente vai ter que se cuidar e cuidar do outro. E aquelas expectativas de esterilizar o mosquito, isso está ainda em estudo, É não estudo, não tem não tem nada para agora. nada. E vacina? A vacina ela tem. Hoje quem pode vacinar é quem já teve dengue, né? Hoje a vacina mas não tem na rede SUS, né? É só na rede privada. Por que quem não teve não pode vacinar? Por conta dos anticorpos, né? Então a gente só pode, por enquanto, nessa vacina. Mas já tá vindo outra que já foi aprovada na Anvisa, que aí vai ser toda a população, qualquer um que vai poder vacinar, mas ainda não está disponível. Então, assim, quem não vacinou, que for querer vacinar para dengue hoje, não consegue. Não consegue porque tem risco para ele. Tem risco para ele de desenvolver a dengue. Então, a gente não só vacina quem já teve dengue. Uhum. Nisso tudo, a gente está vendo dengue, pegando criança também, né? Eu acho que tá um surto generalizado. E as crianças pegando criança bem na mesma época do vírus essencial respiratório e ainda Covid, E a né? Covid, isso. Então, tudo junto, né? Tudo junto. Saturando o sistema de saúde, inclusive, né? Então, nessa suspeita, agora as crianças voltaram para a escola. As crianças, normalmente, vão ter doenças respiratórias, né? A dica para esses pais é de levar no pronto atendimento, levar na UPA, levar no infantil, aonde que eles têm que levar essas crianças? Só vai para o hospital infantil, né? A gente tem que lembrar que, assim, o hospital infantil é um hospital terciário, né? É um hospital para doenças graves, né? Então, não dá para a gente ficar abarrotando aquela emergência do hospital infantil com doenças leves. Então, assim, a criança está com febre, a criança está prostrada, tu vai hidratar bem essa criança. Tu pode levar na unidade básica de saúde, posto de saúde, porventura talvez a UPA, mas acho que o município, né, na minha concepção, o município tem que dar conta dos seus doentes, né? E a gente só ir para um hospital terciário, um hospital de grande porte, com doenças graves. Se todo mundo resolver ir só para o hospital infantil, a gente não vai dar conta dele, né? Ele não vai dar conta de todo mundo. Então, a gente procurar a unidade básica, procurar a UPA se precisar, e para fazer diagnóstico, né? Pra gente saber, pra pelo menos a mãe saber e o médico saber se é que tá lidando com dengue, Covid, um vírus essencial respiratório, ou às vezes 2 dessas doenças, né? Nada impede que eu tenha dengue e Covid, né? Aonde no estado está tendo mais casos?
Aqui nessa região de da Grande Florianópolis tá tendo bastante caso. Uhum. Eu acho que é E aqui na Grande Florianópolis, aonde foi principalmente nessa época acometida? do ano, nesse ano, Palhoça. Palhoça Na tem Palhoça. bastante caso. O ano passado, me lembro bem que foi bem aqui onde nós A estamos, gente né? tá, Santa Mônica, Ainda até tem Itacorubi. uns mosquitos aqui na minha volta, aqui, olha, eu tô até preocupado. Tem, né? Aqui em Santa Mônica, Itacorubi. Ano passado eu moro aqui na Redondeza, né? No Itacorubi, eu peguei dengue. Pois então. Então, claro que a pessoa, para se proteger, os filhos para ir para a escola devem passar protetor. É uma realidade? É uma A pessoa realidade. para sair de casa hoje passar repelente? Da Deve mesma passar forma que repelente? passa filtro solar, passa repelente. Acho que o repelente é uma medida paliativa, né? Ele não vai acabar com o mosquito, mas ele vai impedir que o mosquito venha até você, né? E te pique. Então, assim, passar repelente 2 vezes por dia, pelo menos, principalmente no início da manhã e no final da tarde, que é onde os mosquitos estão mais alvoroçados, digamos assim. Porque é uma realidade. A dengue tá aí. Provavelmente ela não vai embora. Ela veio para ficar. E a gente vai ter que cuidar. Então, agora, nesse período de surto de dengue, sair de casa de repelente. Sair de casa de repelente. Faça filtro solar no rosto por causa do sol. Vamos passar repelente porque a gente tem que se prevenir e prevenir o outro. Mais alguma dica que tu queiras dar aí pro nosso ouvinte, Renata, do que... que eles devem fazer? O que é o principal, tu acha? Qual é o recado final? Eu acho que o principal em relação à dengue é hidratação. Quem tiver com dengue é hidratação, bastante água, bastante suco, soro de reidratação. Se tiver aqueles sinais de alarme que a gente falou antes, procurar imediatamente o pronto atendimento. Passar repelente e cuidar das suas casas, né? Se cada um fizer o seu, eu acho que a gente vai estar muito mais seguro e ajudando o próximo, né? Se eu cuidar da minha casa, tu cuidar da tua, cuidar do seu centro comercial, cuidar da sua rua, a gente vai se ajudar. E lembrar também que a gente tem que se vacinar, né? Vai entrar agora a campanha da gripe, então se eu me vacinar para Covid, para influenza, eu vou estar evitando algumas doenças que podem ter sintomas parecidos com a dengue ou com qualquer outra doença viral. Então, assim, vacina em dia, cuidar do seu ambiente, evitar lixo acumulado, água parada, usar repelente, telar as casas. Acho que aí a gente consegue, talvez não eliminar, mas pelo menos diminuir a circulação do vírus e evitar que as pessoas se infectem. Então, para dar uma reforçada, suspeita de dengue, população vai para a UBS. Tendo sinais de alarme, procurar a UPA. Quais os sinais de alarme mesmo? Vômitos incoercíveis e abundantes, dor abdominal contínua, sinal de desidratação, fraqueza extrema, irritabilidade, sonolência, se tiver desmaiar, sangramento de gengiva, nariz, sangramento de mucosas, né? Se uma mulher com idade fértil notou que tá menstruando mais do que o habitual, manchinhas vermelhas, tipo, que são petecas, né? Mas são manchinhas de sangue no braço, tudo isso procurar imediatamente para o atendimento. Obrigado, então, doutora Renata, pela presença, pelos seus esclarecimentos. O podcast Sua Saúde foi criado para levar informação de qualidade sobre saúde até você, que nos assiste. No episódio de hoje, nós falamos de um tema muito importante e sobre o qual a atitude de cada um dos senhores pode fazer muita diferença. Fique atento para manter o quintal e a casa livre de pontos de proliferação dos mosquitos. Juntos, podemos enfrentar a doença e evitar que mais pessoas sofram com a dengue. Abra o olho para a água parada. Obrigado pela audiência. Nos siga nas redes sociais para ver novos e antigos episódios. Tem muita informação boa para a sua saúde por aqui. Até breve!